gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Boa noite a todos, paz e bem, alegria estarmos aqui novamente para podermos meditar um pouquinho neste programa sobre a vida de São Francisco de Assis. Este é o programa Nos Passos de Francisco, que vai ao ar todos os domingos às 18 horas, aqui pela TV da Soledade. Hoje é um dia em que temos uma grande oportunidade de poder encontrar o perdão e a remissão de nossos pecados. Para aqueles que ainda não sabem, o Papa Francisco fez para esse dia 25, o Dia dos Avós, o Dia Internacional dos Avós, um dia de alcançarmos as indulgências plenárias. Vamos falar também sobre um fato que vai acontecer na próxima segunda-feira, que é no dia 2, da próxima semana, dia 2 de agosto, onde teremos também, no dia da festa de Santa Maria dos Anjos, dia da festa da Porciúncula, nós teremos o então denominado Perdão de Assis. Um momento em que todos nós teremos a oportunidade de encontrarmos perante a Deus a graça do perdão e da remissão dos nossos pecados. Neste começo de programa, eu gostaria de deixar essa pergunta: o que vem a ser para você a indulgência? Há muitos anos na igreja, lá um pouquinho antes da Reforma Protestante, aliás, como uma das causas da Reforma Protestante, a igreja passava por um momento muito tribulado. E neste momento, onde Lutero ele acusava a igreja de estar vendendo o perdão. Por isso, muitas pessoas na época, que para poder conseguir a indulgência plenária, para conseguir as indulgências, que são o perdão dos pecados, eles tinham que realizar algumas obras de mortificação, de esmola, e uma dessas práticas, no dar a esmola, deixava-se com que pessoas gananciosas acabavam recebendo um dinheiro a mais, e isso fazia com que a ira de muitas pessoas fossem despertadas, numa delas, Lutero. E assim, então, devido a, não apenas esse, mas um dos problemas, Lutero se revoltou contra a igreja. Mas o perdão dos pecados, essa graça de a gente se aproximar mesmo para Deus e ter ali toda a remissão da nossa culpa, vai muito, muito além disso, simplesmente o ato de esmola. No caso, quando você procura o perdão, nunca como teremos a oportunidade no dia de hoje do perdão das indulgências, como teremos também na festa da Porciúncula, no dia 2 de agosto, a busca deste perdão, ela traz para a gente não apenas a cura daquela mácula, aquela mancha, que o pecado deixa na gente. Ela também cura todas as suas consequências em nossa alma. Um sacerdote, ao mencionar sobre as indulgências, ele diz que o sacramento da confissão, ele dá para a gente o perdão dos pecados, mas a indulgência, ela livra a nossa alma do purgatório. Então, quando você busca de fato, com o coração contrito, com o coração aberto, com o coração em intimidade com Deus, o perdão dos teus pecados, num tempo tão propício em que a igreja nos oferece as indulgências, você está recebendo ali, além de ter a purificação do teu corpo, da mancha daquele pecado em que você está confessando, você também tem a cura, a libertação e a restauração de todas aquelas outras machucados e feridas em que a sua alma está disposta devido a tantos e tantos pecados que nós vamos cometendo no nosso dia a dia. Essa é uma das grandes importâncias, da gente buscar a indulgência plenária. Na indulgência, que existe dois tipos, a plenária e a parcial.
Porém, nessas duas datas em que mencionei, teremos a chance de conseguir a indulgência plenária. Ou seja, em palavras simples, a nossa alma tem a oportunidade de, além de ter um encontro perfeito com Deus, na sua simplicidade, na sua intimidade, onde você vai ali se confessar ao sacerdote sacramentalmente, você também tem a oportunidade de deixar a sua alma, futuramente, é claro, livre de toda perseguição e todo momento de purificação que passaria no purgatório. Um detalhe da indulgência também que vale a pena a gente citar, fugindo um pouquinho do nosso assunto, porém é muito importante para nós cristãos, é que ela também é um momento de cura e libertação para as almas do purgatório. Aquelas almas esquecidas dos nossos parentes, nossos amigos e de tantas pessoas, né, que vão lá e que não recebem as orações devidas. Então nós podemos, através das práticas que provêm da indulgência, a gente conseguir também a sua libertação das almas do purgatório. Nessas duas datas importantes, principalmente no dia de hoje, que ainda é possível, nós devemos participar fielmente da Santa Missa, a gente poder participar da Santa Eucaristia, do sacramento da confissão, presencialmente com o sacerdote, e também a gente tem que realizar alguma obra de misericórdia, uma obra de doação, uma visita a um idoso, especificamente no dia de hoje, uma visita às pessoas carentes que vivem marginalizadas mesmo, né? A um doente, a um acamado, e levar uma palavra de esperança, carinho e afeto. Agora, para o dia 2 de agosto, onde a gente vai ter ainda mais uma semana para a gente se preparar, é importante a gente pensar que 8 dias antes ou 8 dias após o dia 2 de agosto, você tem que estar realizando essas obras de mortificação para que de fato você receba ali o sacramento, as graças, na verdade, da indulgência plenária. Então, a partir dessa segunda-feira até a segunda-feira que vem, nós teremos a graça de buscar os sacramentos da confissão, ter uma boa confissão, né? Onde a gente vai humildemente nos rebaixar e colocar ali, através do sacerdote, mas colocar para Deus todos os nossos pecados e pedir, clamar a misericórdia e o perdão. Então, nesse dia é muito importante a gente voltar também para dentro de uma igreja. Na tradição franciscana, nos escritos onde menciona o perdão de Assis, diz que temos que visitar uma igreja franciscana. Porém, como nem todos os lugares ou todas as cidades existe uma igreja dedicada mesmo a São Francisco de Assis ou aos santos franciscanos, a igreja abriu para que pode ser concedido, né, as indulgências em qualquer paróquia, onde você possa bem celebrar a Santa Missa, além da confissão, como eu já havia falado, e após a celebração da Santa Missa, você vai fazer a sua oração em intenção ao Santo Padre, o Papa. O que seria essa oração? Você vai rezar ali o seu creio, um Pai Nosso, 3 Ave Marias em intenção ao Papa, clamando e suplicando as misericórdias de Deus. Lógico, você também vai pedir uma intercessão a São Francisco de Assis e a todos os santos franciscanos, para que Deus possa de fato te perdoar e conceder acima de tudo esse remédio espiritual para a tua alma. Esse remédio tão importante para a gente ter o nosso encontro definitivo com Deus. Que fica neste começo de programa esta passagem, essa palavra para reflexão, para que cada um, ao longo dessa semana, busque se preparar bem e não perca essa oportunidade. Temos uma oportunidade ímpar da nossa igreja. No dia de hoje, para aqueles que ainda rezam ou você já confessou ao longo dessa semana, ainda tem um tempinho para você poder participar presencialmente da Santa Eucaristia. Tem um tempinho de conseguir no dia de hoje. Visite os seus avós, caso ainda não foi, ainda dá tempo. Mas se você não conseguir, se prepare bem ao longo dessa semana e no dia 2 de agosto, venha celebrar conosco a festa de Santa Maria dos Anjos, a igrejinha da Porciúncula. E no domingo que vem, no nosso próximo programa, nós vamos refletir um pouquinho sobre o que de fato aconteceu
na Porciúncula, né? Porciúncula que é o berço da ordem franciscana. Porciúncula que é o berço não apenas do carisma franciscano, é o início mesmo da fraternidade. É o início ali onde Francisco começou com os seus irmãos, logo a seguida, né, dele ter reformado, a igrejinha de São Damião. Na Porciúncula, ele reforma também a Porciúncula e ali ele vive em irmandade, tanto que após a sua morte, ele desejou, na verdade, falecer onde tudo começou, naquele solo sagrado, onde ali, deitado nu na terra, na frente da Porciúncula, ele foi se entregar completamente a Deus. Ali também na Porciúncula deu-se início à Ordem das Clarissas. Toda a fundação e elaboração da Ordem das Clarissas se iniciou também ali na Porciúncula, diante da festa, aliás, diante da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Ali o pobre de Assis se fez pobre e, sendo pobre, ele se entregou e se colocou cada vez mais na presença de Deus. Então, meus amados irmãos, neste dia, nesse restante deste domingo, coloque o teu coraçãozinho para Deus, volte na presença do Senhor. Faça aqui o teu exame de consciência, veja tudo aquilo que de fato está consumindo na tua alma, porque por muitas vezes a gente pensa em pecado somente a matéria grave. A gente acha que pecado é somente aquilo de errado que nós ferimos os 10 mandamentos. E a gente esquece que quando você não está vivendo em harmonia com a tua família, quando você está brigando em excesso, quando você está maledicendo, palavras falsas, falando mal de alguém, quando você está ali com qualquer sentimento de inveja, de rancor, de raiva no teu coração, e você começa a alimentar esses sentimentos, você começa a alimentar todos esses vazios espirituais, né? Vamos dizer assim. E tudo isso começa a contaminar o teu coração. E é nessa contaminação que o encardido age. É nessa contaminação que o inimigo de Deus aproveita as falhas, aproveita a brecha e começa a semear ali a discórdia, a desunião e principalmente as matérias graves do pecado. Então, temos que estar vigilantes, temos que estar sempre em prontidão, porque temos que estar alerta. O inimigo de Deus é astuto e ele aproveita essas oportunidades para poder semear no meio de nós aquilo que não provém de Deus. Então, meus amados irmãos, aproveitemos essa semana, coloquemos o nosso coração em sintonia com Deus. Diz São Francisco de Assis que para que recebesse o perdão de Assis, que foi ele mesmo que pediu, numa visão maravilhosa em que ele teve, dentro da Porciúncula, onde em oração ele viu ali Jesus e ao seu lado direito Maria Santíssima, cercado com os anjos, e naquele momento Francisco caindo por terra, em adoração, com o rosto no chão. Ele escuta do Senhor falando para ele: Francisco, o que queres? E Francisco, então, naquele momento de êxtase e de intimidade com Deus, onde somente verdadeiros adoradores conseguem ter, Francisco, então, diz: Pai, que todos aqueles que virem aqui, todos aqueles que colocarem os seus pés em adoração dentro desta igreja, e todos aqueles que em todos os lugares do mundo quiserem estar aqui em perfeita intimidade, recebam o perdão. Olha que lindo. Receba o perdão. E imediatamente o nosso Senhor Jesus Cristo fala para ele: Francisco, o que tu pedes é muito grande, mas vindo de ti, tu mereces ainda coisas maiores. Já que tu está pedindo isso, eu aceito, te concedo, mas vá até o Papa e peça dele o meu vigário na terra. Desculpa, Jesus não falou Papa, ele falou o meu vigário na terra. Vai até o meu vigário da terra, que ele vai te conceder. Imediatamente Francisco foi até o Papa Honório III, se eu não me engano. Inocêncio III, na verdade. Honório, desculpa. Francisco vai até o Papa, pedindo justamente a sua bênção. E ao dirigir-se ao Papa, ele fala: Papa, meu Senhor, eu quero o perdão para todas as pessoas que forem. E o Papa, então,
como era de costume na igreja, né? Por quanto tempo você quer, Francisco? Por quanto tempo que você quer conceder o perdão para as pessoas na pequena porciúncula? E Francisco diz, não, Papa, não é por tempo, é por almas. É por almas. E ali ele já sai todo entusiasmado, recebendo do Sumo Pontífice a autorização do perdão, que são as indulgências. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos aproveitar esse momento de voltarmos para a casa de Deus, de voltarmos ao Senhor. Semana que vem iremos, no nosso programa, refletir um pouquinho mais sobre isso, falarmos um pouco mais sobre a porciúncula e que você e que eu possamos ter nessa semana o nosso momento de voltarmos para a casa de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso programa logo em seguida, depois dessa música. Clara, oh Clara, me diga por quê que foi que Francisco falou pra você. Clara, oh Clara, eu quero entender por que deste mundo te foste esconder. Tu tinhas dinheiro, vivias feliz, igual as meninas que havia em Assis. Será que Francisco te enfeitiçou, que tão de repente o teu mundo mudou? Eu tinha dinheiro, vivia feliz, igual as meninas que havia em Assis. Mas foi Jesus Cristo quem me cativou. Francisco somente o caminho mostrou. Eras bonita, de classe maior, teu pai era nobre, patrão e senhor. Será que esta vida não era viver, que tão de repente te foste esconder? Clara, oh Clara, me diga por quê que foi que Francisco falou pra você. Clara, oh Clara, eu quero entender por que deste mundo te foste esconder. Eu era bonita, de classe maior, mas eu tinha sonhos de algo melhor. Será que esta vida é viver e morrer? Um dia por fim eu parti, fui viver. Deixaste o dinheiro tranquila e feliz e foste viver num mosteiro de Assis. Será que perdeste a razão de viver? Tão jovem, tão bela, não dá pra entender. Deixei o dinheiro tranquila e feliz e fui me trancar no mosteiro de Assis. Deixei o que eu tinha, passei a viver, que a vida é bem mais que a manhã.
já posso entender porque deste mundo te foste esconder. Meus amados irmãos, vocês viram nesse finalzinho da música, né? Uma pequena igrejinha no centro de uma grande igreja. A Porciúncula, a igreja de Santa Maria dos Anjos, ela é uma pequena porção, é uma igreja pequenininha mesmo, e em volta dela foi construída a grande Basílica de Assis, a Basílica de São Francisco. E na Porciúncula é onde está o corpo de nosso pai seráfico Francisco de Assis, apenas como curiosidade. Um dia em breve, se Deus quiser, poderemos lá, né, conhecer um pouquinho de mais perto a vida de São Francisco de Assis. Mas dando continuidade ao que já vemos conversando ao longo das últimas semanas, falando um pouquinho sobre Santa Clara de Assis, onde agora, dia 11 de agosto, iremos estar celebrando, né, a festa de Santa Clara. Clara, como falávamos, Clara e Francisco, né, eles são duas moedas, duas faces de uma mesma moeda. Tanto Clara quanto Francisco tinham uma vivência total voltada a Nosso Senhor Jesus Cristo, em pobreza, obediência e principalmente na austeridade de oração. Clara, quando ela reuniu com as suas irmãs, ela sempre viveu um momento muito de entrega total para Deus. Enquanto Francisco saía para suas missões anunciando e pregando o Evangelho do Senhor, Clara, em oração, ela levava todas as pessoas a ter a experiência do Senhor. É muito bonito, é muito forte. Esse, de fato, é um dos carismas, né, das Clarissas até nos dias de hoje. Ser verdadeiras testemunhas de oração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade às fontes clarianas, hoje falaremos de alguns milagres, algumas coisas que Santa Clara de Assis, por intermédio do Senhor, realizou enquanto ela estava viva. Só uma coisa interessante a gente dizer, Santa Clara, como São Francisco de Assis, eles não queriam receber nada em troca daquilo que eles faziam. Tudo que eles recebiam era para usar na ordem franciscana ou na ordem clariana, das Clarissas, e não guardavam, não acumulavam. Tanto que Santa Clara, ela chegou a dirigir até o Papa, suplicando a ele o voto de pobreza, onde elas pudessem viver em perfeita pobreza, a humildade perfeita, né? Onde o corpo ali tinha somente o mínimo para que a sua alma, para que o seu espírito tivessem plenamente em intimidade com o Senhor. Vale a gente pensar quantas vezes, por causa do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, esse desejo, essa vaidade que nós temos em querer acumular bens e acumular riquezas, quantas e quantas vezes isso nos afasta da presença de Deus. Hoje mesmo falávamos sobre isso. Quanto as nossas igrejas estão redondas por dinheiro. Quanto as nossas igrejas estão cercadas por dinheiro. E esse acúmulo de bens, acúmulo de matérias, acaba nos afastando da presença do Senhor. Acaba nos afastando do real significado da Eucaristia. O Cristo verdadeiro, que se doou completamente em todo o seu corpo e em todo o seu sangue, por amor a mim, por amor a ti. E ele se doou livre, espontânea vontade. Ele não recebeu dinheiro para isso, ele não foi para estar como um herói, não. Ele foi para estar como ovelha, indo em direção ao matadouro, sacrificando a si mesmo por cada um de nós. E como isso é importante? O quanto nós devemos também fazer isso na nossa vida. Nos doar ao outro, nos doar aos irmãos, mas não nos doar por interesse. Como o Senhor nos fala, quando for dar esmola, que a tua mão direita não saiba o que a tua esquerda faça. Quando for dar esmola, que você não chegue lá cantando como os fariseus, mostrando que você está ajudando o outro. Nos nossos dias de hoje, se você for dar uma esmola, não tem que levar o celular para tirar selfie,
Não tem que levar o celular para fazer videozinho e depois postar nas redes sociais, mostrando que está ajudando isso, que está ajudando aquilo, que está fazendo bem a este ou fazendo bem aquele. Quando for dar esmola, dirija a teu irmão com humildade, se rebaixe ao tamanho dele. Isso é muito importante. Francisco, Clara, quando eles se dirigiam aos leprosos, se dirigiam aos marginalizados, eles se ajoelhavam, eles abaixavam, eles beijavam os pés, eles se envolviam no abraço, eles estavam junto com o outro, com a necessidade do outro. Não apenas na situação ali, naquele momento, não, eles entravam em intimidade com o outro. E quantas vezes nós vamos dar uma esmola e simplesmente jogamos? Quantas e quantas vezes para dar uma esmola a gente tem que ter uma selfie? Tem que ter uma fotinha mostrando, e a gente vê que nas fotos das pessoas eles nem encostam na pessoa que está recebendo. Porque muitas vezes causa desprezo, repulsa, sabe, nojo mesmo. Então temos que tomar cuidado com isso. Que isso faça parte do nosso exame de consciência. Que isso faça parte daquilo que nós temos que nos refletir para bem recebermos as indulgências do perdão no dia 2 de agosto. Então, Clara, ela queria viver em essa intimidade, essa pobreza carnal, para que o seu espírito não fosse contaminado pelas coisas deste mundo. E bem sabemos que Clara, ao longo de sua vida de doação, ela renunciava tanto que ela renunciava até mesmo o próprio alimento. Nós temos uma passagem em que Clara, ela fazia aquelas grandes quaresmas, né? Eram grandes momentos fortes de jejum, como a quaresma de São Miguel já está chegando. Nesses momentos quaresmais, Clara entrava em 40 dias verdadeiros de jejum e adoração. Dentre desses, 3 vezes por semana, Santa Clara de Assis, ela deixava de comer tudo. Ela não se alimentava, a ponto do seu corpo começar a ficar ruim, né? A perecer por doenças. E a partir disso, por tanto austero que era o seu jejum, a sua forma de doação, de entrega na oração, que ela chegou a ser repreendida por São Francisco de Assis e também pelo bispo, para que ela, em hipótese alguma, deixasse de se alimentar pelo menos uma vez por dia. Então, quantas vezes a gente tem esse luxo, né, de ter tantas e tantas coisas como alimento, que a gente esquece dos mais necessitados. E a gente esquece de nutrir a nossa alma, de nutrir o nosso espírito, de nutrir o nosso coração, porque o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui. A gente está nesse momento, nesta terra, como passagem e preparando o nosso encontro definitivo com Deus. Eis a grande importância da gente voltar sempre os nossos olhos para o Senhor. Havia no mosteiro um único pão, e já apertava a fome e a hora de comer. Chamada até a despensa, a santa manda dividir o pão no meio. Envia uma parte aos frades franciscanos, e a segunda e a sua parte ela segura no mosteiro para poder alimentar as suas irmãs. Dessa metade em que Clara retira, ela mandou fazer 50 pedaços, segundo o número das irmãs, e pô-los sobre a mesa da pobreza. Ao responder-lhe a devota filha que iam ser necessários os antigos milagres de Cristo, que tão pouco pão recebesse 50 cortes. Então Santa Clara respondeu: Filha, faz com segurança o que digo. Apressa-se a filha a cumprir o mandato da mãe. Apressa-se a mãe a dirigir os piedosos suspiros a seu Cristo em favor de suas filhas. E pela graça divina, aquele pequeno pedaço cresce por entre as mãos de quem o cortava, e cada uma do convento ficou com sua copiosa porção. Esses pequenos milagres em que Santa Clara realizava, que São Francisco realizava, são os milagres que acompanham todo aquele que crê em Deus.
Nosso Senhor Jesus Cristo disse: vá anunciar o Evangelho, expulse os demônios, impõe as mãos e eles serão curados. Confie nesses milagres. Acredite, meus amados, acredite no poder da oração. Parece clichê essa frase, mas acredite no poder da oração. A oração tua, a oração minha, a nossa oração tem mais poder do que nós imaginamos. São quantos e quantos momentos em que perdemos a chance de realizar curas e milagres, sinais e prodígios. Porque como o Senhor falava, essas obras que acontecem aqui, nós fazemos, Jesus falava que Ele fazia essas obras que o Pai mandava, porém nós poderíamos fazer obras maiores. Sabe por quê? Porque em Pentecostes nós recebemos a graça do Espírito Santo, que não nos deixariam órfãos e que nos acompanhavam por todos os momentos. O Senhor não nos deixou sozinho, Ele está conosco. E além de tudo, Ele deixou para cada um, para mim e para ti, o Espírito Santo, o Espírito que cura, o Espírito que liberta, o Espírito que restaura. E assim, neste Espírito verdadeiro, nesse Espírito da verdade, podemos nós cristãos realizar curas, sinais, milagres e prodígios. As nossas mãos, a imposição das mãos pode sim ser realizada como sinal de cura. E assim, como aconteceu na vida dos grandes santos, pode acontecer na tua vida por intercessão de ti, por intermédio de ti. Apenas acredite, confie no poder da oração, confie no poder deste Deus verdadeiro que te deu o Espírito Santo e que te hoje deixou aqui para escutar essas palavras e que em ti reavive o sopro do Espírito de Deus. Que assim seja. Um outro milagre de Santa Clara, do óleo dado por Deus. Certo dia, acabara todo o óleo das servas de Cristo, e não havia nem para o tempero da comida dos doentes. Tomou a Senhora Clara uma vasilha, e mestra da humildade, lavou-a com suas mãos, colocando-as lá fora, vazia, para que o frade Smoller a apanhasse. Foi chamado o frade, a fim de que ele fosse conseguir um óleo. Apressando-se em socorrer tanta indigência, o devoto frade correu para apanhar a vasilha. A coisa, porém, não é de quem corre, mas é do Deus misericordioso. De fato, só por influência de Deus, aquela vasilha ficou cheia de óleo pela antecipação da oração de Santa Clara aos serviços do frade para consolar as filhas pobres. O frade, em verdade, como se tivesse sido chamado em vão, murmurando, disse: chamaram-me em vão essas mulheres, pois eis que as vasilhas estão cheias. Todo aquele que crê receberão as ordens que eu faço e ainda terão obras maiores. Lembre-se disso. Santa Clara, ela tinha uma vida muito devota, muito de oração. O segredo da nossa vida para a gente poder realizar essas obras com tanta piedade e muitas vezes com tanta simplicidade é a oração. Nós esquecemos de nos comunicar com Deus, nós esquecemos de voltar os nossos olhos para o Senhor. E Clara assim o fazia. Em verdade, como se a carne já estivesse morta, permanecia absolutamente tão alheia ao mundo que ocupava, a alma continuava em oração sagrada, rendendo louvores ao Deus divino. Fixou o dardo ardente do desejo interior na luz, e transcendendo a esfera das evoluções terrenas, expandia mais amplamente no seio da mente para as chuvas de graça. Após as completas, ela rezava muito longamente com as suas irmãs, e as correntezas de lágrimas que dela brotava propiciavam também nas demais irmãs. Mas depois que as outras irmãs iam repousar os membros na cama dura, Clara, ela era uma vigilante invencível, e ela ficava em recolhimento e oração, nos sussurros fortíferos a este Deus.
Tantas e tantas vezes, quantas e quantas vezes, prostradas com o seu rosto em terra, para a oração, ela regava o chão com lágrimas e acariciava com beijos, de modo que parecia ter sempre o seu Jesus entre as mãos, em cujos pés eram derramados aquelas lágrimas e impressos os beijos. Uma vez na noite profunda, chorando, aparecendo-lhe o anjo das trevas em forma de um menino, admoestando-a, ele disse: "Não chores tanto, que você ficará cega." "Como assim?" respondeu imediatamente Clara. "Não será cego quem vai ver a Deus." E totalmente confuso, ele foi-se embora. Na mesma noite, depois das matinas, Clara rezava e, banhada em prantos como de costume, achegou-se este consoleiro fraudulento e disse: "Não chores tanto, senão o cérebro derretendo-se vai sair pelas suas narinas, e então terás o nariz torto." Ao qual, respondendo ela rapidamente: "Nenhuma entortadura terá aquele que serve o Senhor." Ele de imediatamente fugiu. Quanta munição ela recebia na fornalha da oração fervente, e como nela gozava com doçura a bondade divina, provam-nos os indícios costumeiros. Quando, pois, retornava toda feliz da oração santa, trazia do fogo do altar do Senhor as ardentes palavras que acendiam também o peito das irmãs. Admiravam, pois, que certa doçura procedia de sua boca e que o rosto parecesse mais claro que de costume. Certamente, Deus banqueteava a pobre em sua doçura, e a mente, que acumulara de verdadeira luz na oração, transparecia corporalmente por fora. No mundo fugaz, unia-se de modo nada transitório ao seu esposo, deliciava-se continuamente nas coisas supernas, assentada na virtude estável. No rodar versátil das coisas do mundo, guardava o tesouro da glória em vaso de barro, e tendo o corpo na terra, permanecia com a mente nas alturas. Costumava antecipar-se às jovens para as matinas, e acordando-as com sinais de silêncio, provocava-as para os louvores. Muitas vezes era ela que acendia as lâmpadas quando as demais ainda dormiam. Muitas vezes também ela mesma tocava o sino com as próprias mãos. Nada havia de tibieza, nenhum lugar para desidia em seu claustro, onde pelo orar e pelo servir ao Senhor se estimulava duro ataque à preguiça. Lindas palavras, né? Quantas e quantas vezes Clara, nessa intimidade com Deus, ela chegava a ter o seu corpo transpassado por essa luz, por esse brilho, por essa glória do Senhor. Tantas e tantas vezes em sua oração, Clara fora tentada pelo nosso inimigo cruel, que sempre aproveita o cansaço humano, mas ela nunca esteve só. Sabiamente voltada em oração, sabiamente ela ali em intimidade com Deus, ela sempre tinha a sua resposta na ponta da língua contra o inimigo. Ela não abria espaço para que a tentação dele surtisse algum tipo de efeito. Pelo contrário, ela já colocava ali a sua entrega a Deus em primeiro lugar. E essa intimidade com o Senhor afugentava todas as coisas, principalmente o inimigo de Deus. Ele não suporta ver o brilho, a luz de Deus brilhando em nós. Ele não suporta ver o nosso coração resplandecendo a glória e a misericórdia do Senhor. Nosso inimigo não consegue ficar perto. Por isso é importante, amados irmãos, que estejamos sempre em intimidade com Deus, para que em nós não brilhe a nossa luz, mas que brilhe a luz de Cristo. Para que o reflexo dos nossos olhos seja o reflexo dos olhos do Senhor. Para que o toque de nossas mãos seja a mãos do Senhor, tocando, curando e libertando. Por isso é importante a gente estar em intimidade com este Deus. Por isso é importante a gente voltar neste momento ao Senhor. Por isso podemos aproveitar essa grande graça das indulgências, o perdão de Assis, e suplicar também o nosso perdão
por tantas e tantas vezes que nos afastamos da presença do Senhor, que nós não falamos como o Senhor, nós não agimos como o Senhor, nós não tocamos como o Senhor, nós não curamos como o Senhor. Voltemos ao Senhor. Apenas mais um pedacinho. Esse é um dos milagres que acompanhou Santa Clara, mais conhecidos, né? Que vale a pena a gente refletir um pouquinho. Nesse finalzinho de programa já. As maravilhas de sua oração, primeiro dos sarracenos, milagrosamente posto em fuga. Apraz-me narrar agora, como verdade fidelíssima, as grandezas de sua oração, também muito dignas de veneração, durante aquela tempestade em que a Igreja sustentava, sob o imperador Frederico, em diversas partes do mundo. O Vale do Espoleto teve de sofrer frequentes vezes o cálice da ira. Por ordem do imperador, aí se estabeleceram como enxame de abelhas, esquadrões de cavalaria e arqueiros sarracenos, com o fim de despovoar castelos e expurgar cidadãos. Mais uma vez, irrompeu em Assis, cidade peculiar de Deus, o furor do inimigo. O exército já se aproximava das portas da cidade, e os sarracenos, gente péssima, sedento de sangue cristão, capaz de toda a sorte de Cristo, impudentes, invadiram os lugares junto de São Damião, e até entraram no claustro das virgens. Liquefaziam-se de terror os corações das senhoras, tremiam de medo até para falar e levarem à mãe os seus prantos. Com o coração impávido, mesmo doente, mandou que a levasse até a porta e a colocasse diante do inimigo, pondo diante dela o estojo de prata, revestido interiormente de marfim, no qual guardava com muita devoção o corpo santo dos santos. Olha que maravilha! Enquanto se prostrava toda em oração ao Senhor, disse em lágrimas a seu Cristo: Meu Senhor, agrada-vos entregar nas mãos dos pagãos as vossas servas indefesas que criei no vosso amor? Guardai, Senhor, vos peço, essas vossas servas, que neste momento não posso defender. Logo, do propiciatário da nova graça, soou aos seus ouvidos uma voz semelhante à de um menininho. Eu sempre vos guardarei. Meu Senhor, disse ela, se for do vosso agrado, protegei também a cidade, que por vosso amor nos sustenta. E Cristo voltou a dizer, ela suportará padecimentos, mas minha proteção a defenderá. Então a Virgem, erguendo-se com a face em pranto, confortou-se aos que choravam. Ordeno-vos pela fé, filhinhas, que não ireis padecer mal nenhum, confiai somente em Cristo. Sem demora, e de repente, a audácia daqueles cães se retraiu e entrou em pânico, e pondo-se rapidamente em retirada pelos muros pelos quais haviam subido, foram derrotados pela força da oração. Logo em seguida, aquelas que tinham ouvido a mencionada voz, Clara ameaçou cuidadosamente: cuidai de todos os modos, caríssimas filhas, de não revelar aquela fala a quem quer que seja, enquanto eu viver no corpo. Gente, que maravilha! Essa é, sem dúvida nenhuma, uma dos milagres mais marcantes da vida da Madre Irmã Clara. Nas imagens recentes de Santa Clara de Assis, nós vemos ela com um ostensório em suas mãos, né? Em algumas outras imagens, vemos parecendo um lampião, parecia mesmo um lampião em algumas outras imagens. Na verdade, ela possuía na sua mão, eu não sei o nome direitinho disso, mas era um estojinho mesmo, pequenininho, onde ela guardava o corpo de Cristo, onde ficava ali a hóstia consagrada. É como se fosse um ostensório, mas não ficava exposto, ficava ali uma âmbula protegendo, né? E naquele momento em que Clara já estava doente do corpo, seu corpo não estava aguentando mesmo tanta oração, e até mesmo os seus jejuns, né, que eram mais fortes, ela não conseguia se manter muito.
Porém, naquele momento em que os sarracenos estavam invadindo o seu convento, né, invadindo o claustro onde ficavam as irmãs da pobreza, Clara se colocou à frente como uma verdadeira soldada. Ela se colocou na frente como uma mãe para poder proteger os seus filhos. E ali com o Senhor, com o corpo do Senhor, ela entra em perfeita intimidade com Deus. E como o próprio Senhor disse, nenhuma de suas filhas serão atingidas, pois eu protegerei. Sempre quando eu vejo essa passagem, sempre quando eu vou ler ou reler este milagre, eu sempre me arrepio inteiro, porque é o momento em que a Clara, ela mostra para todo mundo, não só para o seu convento, mas para toda a cidade de Assis, que aquele que tem o Senhor tem tudo. Aquele que tem Jesus tem tudo. E ela ali mostra que o poder da oração supera todos os males. Humanamente falando, o que poderia fazer perante aquelas mulheres, perante todos os sarracenos, toda a crueldade que existia no meio deles? Eles que nunca se distinguiram, homens ou mulheres ou crianças, matavam a todos, muitas vezes por diversão, tão semelhante ao que vemos no dia de hoje, onde as pessoas perderam um pouquinho, né, dessa empatia com o outro. Então, o que poderia fazer aquelas senhoras, né? E o Senhor mostra mais uma vez que aquele que está em perfeita intimidade com Deus, aquele que está em perfeita intimidade e em oração, pode tudo. Que esta seja a nossa palavra neste final de programa do dia de hoje. Que essa seja nosso momento de oração, de voltar à oração, vendo a importância de estarmos orante. Seja na sua oração pessoal, na sua oração simples, não precisa ser algo fantástico ou extraordinário. Você não precisa ficar como os grandes santos, horas e horas em oração e meditação, rezando rosários e textos e ladainhas e tudo mais. Não, faça o seu momento de oração, a sua intimidade com Deus. Você precisa apenas ser fiel a isso. Você precisa apenas viver nessa simplicidade, mas ser sincero. Não faça uma oração da boca para fora, seja qual for. Não faça uma oração apenas jogando palavras ao vento para que passasse o tempo. Ou muitas vezes querendo falar palavras bonitas que você nem sabe o que significa em prática na sua vida. Mas faça o seu momento de oração e intimidade com Deus. Se puder, visite uma igreja, visite uma paróquia e ali faça as suas orações. Faça as suas orações também em intenções do Papa. Aproveita mais uma vez este momento das indulgências. Volte o teu coração ao Senhor. Volte para a casa de Deus. Volte para a casa do Pai que sempre te espera e que jamais te abandona em todos os momentos. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, finalizando este dia de hoje, esse nosso encontro muito produtivo, invoco que o Senhor derrame sobre cada um de nós a sua bênção, a sua graça e a sua paz. Peçamos para que o Senhor nos proteja de todos os males, de todos os perigos e que, acima de tudo, que Ele tire de nossos olhos todas essas escamas que impedem da gente ver verdadeiramente o caminho que o Senhor quer para nós. Supliquemos ao Senhor que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para cada um de nós o seu coração, que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, o Pai e o Filho, o Espírito Santo, assim seja. Amém. Que a alegria do Senhor seja de fato a nossa força, que o nosso coração volte para Deus, este Deus verdadeiro. Paz e bem a você, a todos os seus familiares. Não tenha medo de rezar, não tenha medo de se entregar para Deus. Não tenha medo de voltar o teu coração para o Senhor. Esteja de fato em intimidade com Deus e acredite no poder que tem a oração. Acredite no poder que tem Deus dentro de você. A sua intimidade com Deus pode sim salvar vidas, curar leprosos, curar as doenças, curar as enfermidades, realizar milagre
realizar sinais, realizar prodígio. Confie no Senhor, confie em Ti, volte para o Senhor, volte para a casa de Deus. Abraços, paz e bem. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz,